Você já pensou em navegar sozinho em mar aberto? Você alguma vez já quis? Para muitos de nós pode parecer divertido, empolgante ou simplesmente relaxante para tirar um tempo do nosso dia a dia, como desfrutar de umas férias agradáveis. Talvez imaginar-se em um barco com um bonito brilho do sol e ar salgado do mar seja atraente para você. Ou isso, ou talvez a ideia apenas o deixe enjoado. Seja qual for o seu caso, a maioria de nós provavelmente pode concordar que velejar é uma coisa, mas ficar sozinho em mar aberto é muito menos que o ideal. Se algo assim acontecer com você, suas chances de sobrevivência são pequenas. Ninguém sabe disso melhor do que um homem que experimentou em primeira mão. Em 1981, depois de sofrer um divórcio com sua esposa, Steven Callahan foi motivado pela ambição de um espírito aventureiro. Ele decidiu que queria navegar pelo traiçoeiro Oceano Atlântico em seu barco de 21 pés chamado Napoleão Solo, um nome adequado dado seu desejo de empreender a viagem inteiramente sozinho. A princípio, sua viagem estava indo bem. Ele começou sua longa jornada de Newport, Rhode Island, navegando primeiro para Bermudas. De lá, ele partiu para a Inglaterra. Ele continuou em frente, eventualmente indo para a ilha caribenha de Antígua. A partir daí, seu barco sofreu grandes danos devido ao mau tempo. Felizmente, ele conseguiu fazer os reparos necessários e seguir em frente com sua grande viagem. Ele persistiu na Espanha e Portugal, chegando perto da Madeira e das Ilhas Canárias. Foi quando ele partiu das Ilhas Canárias, no caminho de volta para Antígua, quando o desastre ocorreu. Em janeiro de 1982, apenas uma semana após sua partida, o Napoleão Solo foi atingido, presumivelmente por uma baleia. Isso causou graves danos e Callahan foi forçado a abandonar seu barco. Sem tempo para pensar, ele preparou freneticamente o barco salva-vidas enquanto tentava reunir o máximo de suprimentos possível. Ele teve que mergulhar repetidamente em seu barco afundando para recuperar itens vitais para a sobrevivência. Isso ficou ainda mais difícil, considerando que ele não podia ver nada enquanto estava debaixo d'água e teve que navegar em seu barco pela memória. Imagine por um momento ter que correr contra o relógio para arrumar tudo o que puder para sobreviver, sabendo muito bem que o que você escolhe pegar pode significar a diferença entre a vida e a morte. Agora imagine também que você é forçado a fazer isso de olhos vendados. Qualquer um provavelmente sentiria a necessidade de entrar em pânico nesse cenário. Sua adrenalina certamente estaria bombeando, seu coração disparado. No entanto, se você quiser sobreviver, não terá tempo para ceder à trepidação. Provavelmente, foi assim que Callahan se sentiu durante esse momento de pura crise. Na pressa, Callahan conseguiu adquirir uma linha de pesca, um purificador de água e uma lança. Para a comida, ele pegou principalmente pedaços de amendoim e passas, ovos, repolho, carne de milho, feijão e cerca de 250 ml de água. Com o que ele conseguiu pegar, no entanto, seus suprimentos durariam apenas cerca de 2 semanas e meia. A partir de então, ele ficou sem muita coisa a 128 quilômetros a oeste das Canárias, completamente isolado e à deriva em uma balsa no meio do oceano aberto. Certamente ele deveria estar condenado neste ponto. Ele tinha apenas seu juízo em que confiar. Com muito poucos recursos disponíveis, ele teve que desenvolver um meio de sobreviver. Ele pescava principalmente e ocasionalmente caçava pássaros. Ele não tinha como cozinhar sua comida, portanto, ele tinha que comer tudo cru. Considere que na próxima vez que sentir necessidade de reclamar sobre a comida estar cozida demais, para Callahan, durante esse período desesperador, refeições cozidas demais seriam um luxo. Embora ele tivesse pegado um purificador de água, ele se mostrou ineficaz na conversão da água do mar. Então ele teve que montar um sistema de balões e lonas para coletar água da chuva. Com isso, ele conseguiu apenas cerca de 600 ml de água por dia, mas isso foi apenas o suficiente para mantê-lo vivo. Callahan foi forçado a voltar às técnicas de navegação antiquadas, criando um sextante a partir de lápis. Um sextante é um dispositivo usado para medir o horizonte e objetos celestes como estrelas e planetas. Ele usou essa ferramenta para estimar aproximadamente onde ele estava e para onde dirigir sua jangada. Ele usou a Estrela do Norte como seu guia para apontar sua jangada para as Índias Ocidentais, na esperança de encontrar ajuda ao longo do caminho. Depois de tantas semanas à deriva no mar, a balsa de Callahan se tornou seu próprio ecossistema em miniatura. Uma colônia de cracas começou a crescer no fundo, atraindo peixes que ele pegaria e comeria.
Infelizmente, esses peixes também atraíam tubarões que circulavam continuamente sua jangada. Eles serviram como um lembrete constante da situação perigosa em que ele estava. Pode-se presumir que um dos tubarões teria ficado impaciente e mordido a balsa de Callahan para esvaziá-la, mas não, na verdade foi um peixe que quase o afundou. Enquanto pescava um dia, sua captura abriu um buraco no fundo da balsa. Callahan teve que realizar reparos apressados com os braços debaixo d'água e um círculo abrangente de tubarões ao seu redor. Manter o barco à tona enquanto tentava consertá-lo era um trabalho de tempo integral. Deve ter sido cansativo. Durante toda a sua aprovação, cerca de 7 navios passaram nas proximidades. 2 deles estavam a menos de 1 milha de distância. Callahan tentou desesperadamente sinalizá-los usando uma pistola de sinalização e um sinal de rádio de emergência para chamar sua atenção. Mas suas tentativas terminaram em fracasso. Ele se sentiu totalmente desamparado e ficou cada vez mais deprimido. Embora sua balsa tenha sido classificada como inflável para 6 pessoas, ela ainda parecia apertada depois de um tempo. Acima de tudo, ele sofreu tempestades ferozes, batalhou contra grandes ondas e lutou contra a extrema solidão. A cada dia que passava, suas chances de sobrevivência também estavam se tornando cada vez mais sombrias. Na manhã de seu 76º dia à deriva, um grupo de pescadores o avistou na costa sudeste de Guadalupe. Finalmente, ele foi resgatado. A essa altura, Callahan havia perdido 10 quilos e estava coberto de feridas abertas e doloridas devido à sua constante exposição ao sol e à água do mar. Alguém poderia pensar que, depois de suportar tudo isso, Callahan teria sucumbido ao transtorno de estresse pós-traumático e desejaria permanecer calado sobre sua experiência assustadora. Mas não foi esse o caso. Callahan contou seus dias no mar em seu livro Adrift: 76 Days Lost at Sea, que ficou na lista de mais vendidos do New York Times em 1986 por mais de 36 semanas. Suas memórias também foram usadas na série de documentários televisivos I Shouldn't Be Alive, que foi ao ar em 17 de novembro de 2010, cerca de 29 anos depois que ele foi resgatado no Caribe. Sua aprovação o tornou um especialista em sobrevivência oceânica e por isso foi contatado para atuar como consultor do filme de 2012 As Aventuras de Pi, que, se você ainda não sabe, é sobre um garoto preso em uma balsa no meio do oceano com um tigre. Callahan fez adereços para o filme, incluindo iscas e outras ferramentas vistas no filme. Ele mencionou que o filme era tão realista que achou difícil assistir. Felizmente, Callahan não teve que lidar com a ameaça adicional de um tigre em cima de tudo o que ele sofreu durante sua experiência. Depois de se recuperar de seu pesadelo no mar, Callahan também decidiu usar o conhecimento do que havia aprendido para ajudar a desenvolver um design para um bote salva-vidas melhorado. Ele chamou seu design de The Clam e o criou como uma jangada equipada com um dossel para proteger da exposição prolongada ao sol e também para coletar água da chuva. Ele fez isso para que, se outros de alguma maneira terminassem na mesma situação perigosa, tivessem pelo menos um período mais fácil durante a provação do que ele teve. Como autor, arquiteto naval, inventor e marinheiro, Steven Callahan é uma pessoa interessante, para dizer o mínimo. Com tudo contra ele em seu empreendimento de 76 dias sozinho no mar, ele sobreviveu usando sua engenhosidade e determinação. O que você acha dessa história? Você poderia sobreviver sozinho no mar por 76 dias? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você na próxima vez.